Tem uma estrofe de uma música que eu gosto muito, que ela é assim: só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Esse vídeo fala sobre isso. Se você assistiu a primeira parte deste vídeo, ele se divide em duas, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu, volta e assiste a primeira parte. É um tema tão difícil que eu até esqueci de gravar com o microfone ligado. Eu gravei o vídeo inteiro e não percebi que o microfone estava desligado. Mas vamos lá, bora pro vídeo. Não tem como se preparar por um momento desse. Não tem como. Por mais que você diga que não conseguiu se despedir, que faltou alguma coisa para dizer, não há nada que faça tudo ser dito. Ainda que você tenha mais um ano para poder falar tudo, ainda que você tenha 365 dias, 365 chances para de fato concluir tudo aquilo que você gostaria de dizer, caso pudesse, ainda assim vai gerar um sentimento de que precisava ser feito algo diferente ou falado algo a mais. Nós nos preparamos para tudo na vida, exceto para isso, apesar desta ser a única certeza que todos nós temos de que de fato vai acontecer. Um dia nós vamos terminar a nossa vida. E um dia, aquela pessoa que nós escolhemos para passar toda esta vida juntos pode ir embora, na pior das hipóteses, antes de nós. A pior perca que nós podemos ter na vida é a perca de algo que não vai embora. Você ainda o escuta, mas essa pessoa não existe mais, não está mais ali. E eu digo que não vai embora porque nós somos divididos em dois. Existe um eu físico e existe um eu que é criado pela outra pessoa em algum momento de uma relação construída. Muitas vezes ela é criada desde o início, outras vezes demora algum tempo, mas se é criado a partir de um momento legal, a partir de uma boa ação, enfim, este outro eu é criado. E o nome dele é saudade. O eu físico vai embora, mas a saudade fica. E ela se instaura na sua vida de uma maneira muito bela muitas vezes, apesar de ser extremamente difícil lidar com ela a princípio. Uma das definições que eu gosto muito quando a gente fala em luto é que luto é como se fosse uma panela de pressão. Você não pode abrir ela de uma vez. Ela estoura e você não vai saber como lidar. Não tem como lidar. Por isso que existe uma válvula ali que você libera e você precisa deixar ali quietinho, esvaziando. O tempo e o barulho é que vai dizer quando você pode abrir de novo aquela panela de pressão. E é mais ou menos assim que a gente funciona. No início vai estar um turbilhão de pensamentos. No início você vai querer que tudo se resolva rápido demais, mas não é assim. Você precisa esperar, porque aquele barulhão, aquele turbilhão de pensamentos vai diminuir e aí sim você vai conseguir se abrir de novo para aquilo que você naquele momento se ver totalmente fechado ou fechada. Mas não era nem sobre isso que eu queria falar. É que não tem como não passar por estas definições quando a gente fala deste assunto tão difícil, tão delicado. O que eu queria conversar um pouco com vocês é sobre o lado de quem fica e das dificuldades de lidar com toda a burocracia, de lidar com todas as decisões que precisa tomar e de muitas vezes não saber por onde começar, não saber o que fazer. Um passo que facilita muito, mas todos, e por motivos óbvios, têm receios de conversar, é: amor, o que você quer fazer com tal coisa, quando eu me for? Vamos conversar sobre isso? É a partir de conversas nesse sentido que se originou o testamento. Mas eu não estou falando de testamento, eu estou falando de coisas simples e pequenas. Olha, eu queria que aquele quadro ficasse para você, que você guardasse de lembrança e que o significado dele fosse esse, que todas as vezes que você olhasse para aquele quadro. Não somente sobre coisas materiais, mas de coisas que têm um significado muito maior do que um financeiro. Mas é claro que a gente não pode desconsiderar que sim, de fato, existe uma série de coisas materiais, uma série de decisões. Quanto maior for a família, mais difícil é para organizar tudo isso. E aí você que ficou com todas essas coisas para decidir, liste prioridades. E eu já vou dar a primeira para você. Depois de algumas coisas não há o que fazer, você tem que tocar esta burocracia. Depois de ter feito os essenciais,
para tudo. Você não está em condições de decidir algumas coisas neste momento. Se for decidir algo, vai ser pela emoção e não vai dar certo. Então é muita coisa para decidir, é muita coisa para se despedir. Então respira um pouco. Por quanto tempo? Quanto tempo que você precisa? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Talvez você trabalhe por CLT e o CLT não vai te dar todo esse tempo. Você vai ter esse tempo quando voltar para casa. Faça essa medição. Uma outra coisa que você precisa se ater é como você está enfrentando este luto. Eu sei que é difícil e eu sei que não vai fazer sentido para você, mas a última coisa que você deve fazer é ignorar o seu luto. Vivencie ele, deixe cada lágrima necessária cair, sempre que puder, ou sempre que elas vierem de alguma forma. Não engula seco, não desconte o seu luto em outras pessoas. Procure entender por que você está sentindo o que está sentindo. Se vê que não consegue não descontar em alguém, procura um profissional. Ele vai conseguir te ouvir da maneira correta e você não vai necessariamente falar algo para alguém que muitas vezes não precisava ouvir. Um outro ponto extremamente importante é se você vai conseguir ou não respeitar as vontades de quem se foi. Na maioria das vezes é possível, mas em alguns casos, principalmente quando envolve dívidas ou empresas onde existem sócios e assim por diante, pode ser que não seja. Encontre outras maneiras de honrar aquela pessoa que não está mais fisicamente presente. E talvez o ponto mais complicado de tudo isso: lidar com a família. Como é que lida com a família num momento desse? Olha, vai depender muito da relação que vocês tinham antes. Tenha certeza de que todas as dificuldades que você tem com a família hoje e aquela pessoa que, querendo ou não, fazia tudo andar, né, ou tudo permanecer estável, sem ela vai emergir de uma maneira muito pontual, tanto os positivos quanto os negativos. Se tem uma maneira para você se preparar para isso, é entender que aquelas pessoas não mudaram e que talvez o que segurava cada uma delas, hoje essa trava não existe mais. Então não vai impedi-las de fazer algumas coisas que talvez há algum tempo elas já pensavam. Uma coisa que eu não posso esquecer de dizer para você é que o seu luto não vai se resolver no tempo em que você gostaria. Vai ser bem longe disso. Você não esperava que algo acontecesse, que isso acontecesse, e aconteceu. Então não espere também que você vá sair de toda essa situação, que você vá ressignificar tudo isso que você passou de maneira rápida. Mas daí já vem a pergunta automática, né? Quanto tempo, Bruno, a gente precisa para vivenciar um luto de maneira completa e tal? Não tenho a mínima ideia. Existe uma média. Tem estudos que trazem esta média, mas eu não vou colocar essa média aqui para vocês. Se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar muito conteúdo, artigos científicos, tá? E vão encontrar vários onde o tema é luto e onde trazem essa média de quanto tempo normalmente dura um período de luto. O mínimo e o máximo, tá? Mas na verdade depende muito de todo esse contexto que eu tô colocando para vocês. A dificuldade de se desvencilhar das questões financeiras, de acertar dívidas, de controlar os bens, de fazer essa divisão, se tem que fazer inventário, se não tem, se tem que fechar uma empresa, se vocês estão no azul, no vermelho, né? A dificuldade de lidar com a família, com a sua e com a família do cônjuge, a dificuldade de lidar com os seus próprios sentimentos, a dificuldade de lidar com as atividades do seu dia a dia que não vão parar. O negócio vai ter que, ainda que você queira fazer absolutamente nada. Então tudo isso é extremamente importante e precisa ser considerado na hora da gente pensar se vai durar muito tempo ou não. Então eu não posso chegar aqui pra você e dizer, olha, normalmente é de 6 meses a 1 ano. Cara, não. Você acha mesmo que tudo vai ser diferente daqui a 6 meses, 1 ano? Sozinho ou sozinha ainda? Que você não vai se dispor a procurar ajuda profissional? Calma. E para você, familiar que tá aqui me assistindo, me ouvindo e que chegou nesse vídeo até este ponto, tenha paciência. Cada perca é uma perca. Aquela pessoa está em sofrimento. Ela está tentando não entrar em um estágio de quietude total. E você não faz ideia do esforço que ela está fazendo para, de fato, conseguir seguir com a vida.
E aí, voltando a falar para você que de alguma forma já esteve ou está numa situação de luto, você tem total direito de dizer que não está bem. É claro que algumas pessoas não precisam ouvir, algumas pessoas não precisam saber. Então evite falar com elas. Mas para aqueles que você sabe que estão querendo cuidar de você, diga: olha, eu não estou bem. E faça algo a mais, que é uma dificuldade também em lidar com a família. Normalmente quando você perde alguém, o que se pensa? Poxa, não pode ficar sozinho, não pode ficar sozinho, né? Já perdeu alguém e não dá. Mas é justamente aquilo que você quer. Então peça um pouco de espaço. Assim como você não deve se enfiar em uma série de coisas para ocupar tempo, para não pensar naquilo, porque quando você estiver sozinha, em algum momento da vida você vai estar sozinha ou sozinho, você vai pensar, peça para ter um tempo com você. Como eu disse aqui durante todo esse vídeo, você precisa vivenciar tudo isso. E muito desta vivência vai vir quando você estiver sozinho com seus pensamentos. Não ignore isso. Faz parte deste processo. Assim como faz parte as pessoas quererem olhar para você e começar a te chamar para coisas ou começar a frequentar a sua casa, invadir muitas vezes um espaço e você não saber o que dizer. Diga não. Não quero. Amanhã a gente se fala. Eu preciso de um tempo hoje. Hoje eu quero ficar quietinho. Hoje eu quero ficar quietinha na minha. Amanhã a gente se vê. Bom, eu vou ficando por aqui, mas este é um tema que eu gostaria que vocês me mandassem perguntas, sabe? É um tema que ele tem várias camadas e cada uma delas pode surgir inúmeras dúvidas. Então eu gostaria muito de fazer algum vídeo ou alguns vídeos a partir das dúvidas de vocês. Luto nos relacionamentos, tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem, quarta-feira, 12:30. Para você que não é inscrito aqui no canal, tem muita gente que assiste aos vídeos e não se inscreveu. Por favor, se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações de qualquer outro vídeo que eu possa vir a postar aqui. Deixa um like e deixa seu comentário principalmente. Além da importância do like, muito mais existe a importância dos comentários. Te vejo em um próximo vídeo. Até lá.